Quem estava na Voz de Sião 2 semanas atrás aí? Caraca, foi bom demais, bom demais. E eu gosto de pensar nos pontos altos que teve para mim. Tiveram vários pontos altos, várias coisas. As pessoas, a gente ouviu muitos testemunhos, muita gente, cara, os pregadores foram incríveis, cada um trouxe cada palavra, mas para mim teve um ponto alto que talvez está no meu top 3 do que rolou lá. E foi uma hora que eu acho que ela é menos esperada, ela não está no top 3 que eu venho ouvindo a galera falar, que foi quando o Asaf Borba subiu e tocou adoração. Você sabe o que eu estou falando? E eu achei muito engraçado essa hora primeiro, eu vou ter que admitir para vocês. Porque primeiro ficou muito claro a geração que você era, né? Eu tava lá na frente, tinha a galera do Rise, assim, logo na frente. E aí o cara subiu, e a galera tipo... E todo mundo, tipo, os veiacos lá, a galera tipo... é isso! E a galera que tava on fire ali do Rise, tipo... E eu na verdade, eu tava meio que com a galera do Rise, porque apesar de eu ser um pouco mais velho que eles, eu tenho menos tempo de convertido. Eu conheci Jesus, eu tinha 22 anos. E eu não conheço muito de hino, eu não conheço muito de música antiga. Então eu também tava tipo, oh, glória a Deus, glória a Deus. E tipo, todo mundo aquela cantoria. Cara, eu descobri, sabe o que eu descobri? Que existe evidências gospel, cara. E eu pensando, olha, esse tempo todo eu achava que só dava para ter isso aqui quando era evidência no casamento, a galera se abraçando, e tipo, e nessa loucura... E tem isso aí, gospel, que coisa irada. E eu vi a galera falando, e eu tipo, abraçando o pessoal do meu lado, a Gabi, minha esposa que nasceu na igreja, tipo, cantando as músicas, e eu tipo... E de repente, cara, eu comecei a chorar. Eu não sabia a letra, eu me senti... Se você já foi num casamento que todo mundo sabia evidências e você não sabia cantar, você sabe o que eu estou falando. Que é tipo, você fica ali no meio querendo participar, mas tipo com a boca tipo... Eu estava assim. E de repente eu começo a chorar. Pá. Chorar. E eu tipo, o que está acontecendo? E o Espírito Santo começou a falar comigo. Isso é uma música de gerações e gerações que plantaram sementes no reino que hoje você está colhendo. Porque se eu pude aceitar Jesus quando eu tinha 22 anos, cara, é porque muita gente ajoelhou, muita gente orou, muita gente jejuou antes de mim, muita gente cantou aquela música como se fosse a única música que eles saberiam. E cara, aquilo começou a me dar uma gratidão, e aquilo começou a fazer eu imaginar nas gerações, não agora, mas a próxima, a do meu filho, e a do meu neto, e a do meu bisneto. Vox, vocês estão prontos para plantar coisa aqui que vocês não vão colher? Vocês estão prontos para plantar coisa que o seu filho não vai colher, que o seu neto não vai colher, mas que talvez o seu bisneto vai carregar uma parada e vai falar: se o meu bisavô não tivesse começado aquela parada lá no Vox, eu não estaria aqui hoje. Cara, isso me deu uma alegria, isso sério. E se a gente viver a nossa vida pensando na nossa vida, a chance da gente falhar é enorme. Se a gente viver a nossa vida pensando no impacto que a gente vai ter nas gerações, cara, não é sobre mim. Não é só sobre mim. É sobre meu filho, é sobre meu neto. Hoje a gente está jovem. Hoje é difícil talvez imaginar seu neto, mas ele vai existir. Ou ela. E a sua decisão hoje pode estar impactando na vida dele. Se você soubesse que a sua decisão hoje ia impactar na vida do seu neto, como será que você agiria? Isso não tem nada a ver com a mensagem de hoje. Eu só queria muito falar essa parada, porque eu fiquei emocionadão cantando Evidências Gospel. Eu falei, eu preciso dividir isso com a galera. Quando acabou a conferência, o pastor Theo encerrou a conferência com uma mensagem. Quem lembra disso? Uma onda gigante atrás dele. Pá! E a gente precisa se posicionar para o que Deus está fazendo. E quando a gente estava lá, Deus me deu a palavra que eu quero falar com vocês hoje. Essa palavra, a gente vai começar em Romanos 12, 2. Abre aí se tiver sua Bíblia, ou seu celular. Eu amo que fala abrir a Bíblia e não tem nada de barulho de papel, né? Abre a sua Bíblia.
Só aplicativos mexendo. Romanos 12:2 fala o seguinte: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está aqui há bastante tempo, provavelmente você já ouviu o pastor Theo pregar alguma coisa sobre isso. Eu quero focar hoje numa palavrinha que está no começo desse versículo. Não sede conformados. Conformados, e eu fiquei meditando nessa palavra, conformados. Tomar a forma de alguma coisa. Assumir um padrão repetitivo que acontece há anos. E eu comecei a pensar nisso, eu comecei a meditar nisso, e Deus começou a falar comigo sobre primeira vez. E o título da mensagem de hoje que eu quero falar com vocês é como se fosse a primeira vez. É tipo colocar foto de bebê no telão, só que o Adam Sandler. Tem um efeito parecido. Quem já viu esse filme? Bastante gente já viu esse filme, você talvez não tenha visto, está tudo bem. Esse é um dos filmes do Adam Sandler que me faz chorar. Eu não tenho muita dificuldade em chorar em filme. Eu assumo isso. Semana passada eu vi Toy Story e eu chorei igual um bebê. Quem assistiu Toy Story? É cruel. Não é cruel aquela parada? É cruel aquele negócio. E eu tipo, por que você está fazendo isso comigo? Eu acreditava, eu cresci acreditando. Eu não vou dar spoiler, mas é cruel. É cruel. E eu chorei. Nesse filme aqui eu também chorei. Se você não assistiu esse filme, eles, na minha lista de top filmes de Adam Sandler, e eu tenho essa coisa de fazer lista de top, eu tenho. Top filmes do Adam Sandler. Ele só perde pra mim pra Clique. Clique tá na frente dele. Clique rouba o lugar um pouco desse filme. É o único. E tem um outro, na verdade, que ele tá na cadeia. Eu esqueci o nome desse filme. Que ele tá na... Golpe Baixo. Nossa, eu amo esse filme também. Eu acho que são os dois do Adam Sandler que estão antes desse pra mim. Esse filme, para quem não assistiu, é a história do personagem do Adam Sandler, que conhece a personagem da Drew Barrymore. Eles se apaixonam, ele se apaixona por ela, só que ele descobre quando ele acorda no dia seguinte que ela tem um problema de memória. E ela esquece tudo o que aconteceu naquele dia, e o cérebro dela volta para o mesmo dia, quando ela tinha acordado em um determinado momento, e ela esquece ele. E ele tem que reconquistar ela todos os dias. Ele acorda e tem que reconquistar ela todos os dias. Toma essa molecada que está aí e as namoradas já estão do lado tipo... conquistar todos os dias, você não dá uma flor no fim de semana e o cara conquista todos os dias. Era isso que ele fazia. Acordava e conquistava ela todos os dias. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu comecei a pensar, o que aconteceria se eu acordasse todo dia e tivesse que me apaixonar por Jesus de novo? O que será que aconteceria se eu acordasse e eu não conhecesse Jesus? E aí eu tivesse que conhecer Ele todo dia. E todo dia de manhã alguém me apresenta Ele de um jeito diferente. E todo dia de manhã eu tenho que ler a Bíblia. E todo dia de manhã eu tenho que me interessar nesse Criador dos céus e da terra. Porque alguém de manhã falou, cara, você sabia que você é filho de Deus? Sabia que tem uma pessoa que chama Jesus Cristo, que morreu numa cruz para pagar por todos os seus pecados? Você sabia que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou hoje, e Ele está vivo do seu lado? Existe uma coisa que tem Espírito Santo, que Ele está dentro de você, e Ele te dá acesso a conselhos, e Ele te dá acesso a lugares, e Ele te dá acesso a um poder explosivo. E tudo isso porque Deus te ama tanto, que Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para que você pudesse ter acesso a tudo isso. Vocês iam me ajudar a pregar ou não? Você já imaginou se tivesse isso todos os dias da sua vida? E eu comecei a pensar sobre primeira vez. O que acontece na primeira vez? E fica tranquilo que isso não é um aconselhamento de casal. Sua mente suja foi para um lugar, está repreendido. Não é essa a primeira vez que eu vou falar. E talvez você não tenha, você está me olhando tipo, não, minha mente não foi para esse lugar, é outra coisa. É outra coisa, outra primeira vez que eu estou falando. Outras. Antes de eu começar a primeira vez, eu quero falar sobre sonhos que você quer muito uma parada e depois você se frustra um pouco quando você consegue. E agora que eu vou entregar a minha idade. Se eu não entreguei, porque o Asaf Borba eu tinha a escapatória de que eu não conhecia Jesus. Agora eu vou fundo. Estão preparados? Eu me lembro quando eu era criança,
eu queria muito uma parada que se chamava bichinho virtual. Quem aí conhece isso? Quem aí? Tamagotchi. Tamagotchi. Quem aí conhece essa parada? Tá. Eu tô um pouquinho velho para falar isso aqui no Vox, galera, porque eu acho que a galera da faculdade talvez não saiba o que é. Eu vou tentar explicar e provavelmente vai parecer a coisa mais estúpida que você já ouviu falar. E talvez seja porque era um pouquinho. Imagina um chaveirinho desse tamanho assim, ó. Ele era coloridinho e ele era um bicho, eu não sei o que era, tipo um dinossaurinho, uma minhoquinha, um dinossaurinho. Era um dinossaurinho e você tinha que alimentar ele, e daí ele fazia cocô e você tinha que limpar o cocô dele. E aí ele, sei lá o que mais que ele fazia, Hã? Ele fazia exercício, dinossaurinho, com os bracinhos de Tiranossauro Rex dele. Ele fazia exercício. Cara, que coisa estúpida. E você tinha, mas assim, não é que você entrava algumas vezes no dia para cuidar do Tamagotchi. Você tinha que ficar lá direto e ele apitava para você ir lá cuidar da parada. E todo mundo na escola tinha, e eu era fissurado para ter esse negócio. Pai, mãe, eu preciso ter um Tamagotchi. Todo mundo tem essa parada, é muito descolado. Andar com o chaveirinho pendurado aqui, velho, estilão aqui, ó. Não tinha nem ainda aquela correntinha de prata aqui, ó, no bolso. Era só o Tamagotchi. E daí eu enchi meus pais, até que eles me compraram um Tamagotchi. E cara, que felicidade. Eu e minha irmã, eu lembro que a gente foi e a gente alimentou o bichinho por uma noite. E a gente cuidou dele. E a gente ficou 1 dia, 2 dias, 1 semana. E aí, que negócio chato, velho. Depois que passou 1 semana, eu não aguentava mais. Eu falei, que coisa estúpida que eu estou fazendo com a minha vida, cuidando de um dinossauro dentro de um chaveiro. E ficou chato. E quantas vezes na nossa vida isso não acontece? Da gente querer tanto uma parada, tanto, e quando ela acontece não é tão legal quanto a gente imaginava. Eu tive isso, meu Deus. Alguém teve uma memória. Tamagotchi foi importante para alguém. Eu tive isso também com o piloto automático do carro. Eu lembro que eu olhava o conceito de piloto automático quando eu comecei a dirigir, e eu tinha o meu Golzinho, e eu falei, Golzinho 1.0 manual ali, quem teve o Golzinho 1.0 manual com o primeiro carro? E difícil de subir em ladeira, e eu pensava, um dia eu vou dirigir um carro com piloto automático. E eu acho que eu imaginava, tipo avião, né, tipo... Piloto automático é piloto automático, velho. Eu entro na parada, eu não faço nada, sento ali e o negócio vai me guiando até o meu destino. E eu falava, isso deve ser um negócio legal. Até que um dia, depois bem mais velho, eu estava com a Gabi, a gente foi para os Estados Unidos e a gente alugou um carro. E eu fui ver lá nas coisas, tipo, eu quero esse aqui com piloto automático. Me dá upgrade que eu vou dirigir um carro com piloto automático. Alguém já dirigiu um carro com piloto automático? Eu não tinha ideia como é que era, como eu falei, né? Eu achava que era meio avião. E aí eu fui lá, que legal, daí estamos na estrada nos Estados Unidos, aquela estradona lisa, sem buraco, aquele negócio maravilhoso. Pum! Apertei piloto automático. Quem não sabe, quem achava que era tipo avião que nem eu, o piloto automático ele nada mais é do que ele te deixa na mesma velocidade constante. Então você bota lá o limite da estrada, sei lá, 80 km por hora, você bota 80 km por hora e você não precisa acelerar. Você vai com o pezinho. A Gabi adora, ela fica com aflição, porque ela, amor, você não está acelerando. Mas você fica assim, se qualquer coisa você freia e ele para. Isso é o piloto automático. Cara, eu te desafio a dirigir numa estrada nos Estados Unidos com piloto automático e não ter um sono desgraçado. Parece que é sonífero a parada. Você clica no botão assim, ó, pum, já vem o sonho para dentro. O sonho não, o sono. O sonho, se vier, tá mais perigoso. Pum, sono. Sono instantâneo, cara. Sono instantâneo. É chato. Você fica lá, tipo, o que eu faço? Eu estou numa pista reta, andando reto, sem nem acelerar. E eu fiquei pensando, olha que coisa maluca. Porque o movimento do seu pé não é um movimento grande, né? Tipo, você não está fazendo muita coisa quando você faz isso aqui. Tipo, não é que você está correndo dentro do carro para te deixar ligado. Não, você está fazendo isso aqui. E isso aqui é a diferença de te dar sono para não dar sono. Por menor que seja o movimento, ele te tira do piloto automático.
e ele te tira do sono. A galera fala que a repetição leva à perfeição. Vocês já viram isso? Quando você repete, você leva à perfeição. Isso é verdade, a prática leva à perfeição. Sabe outra coisa? A prática leva para o cansaço. A prática te leva para o cansaço. Calma aí, galera. A prática também leva para o cansaço. Valeu. E eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu comecei a pensar nas primeiras vezes. Então tá, deixa eu lembrar as primeiras vezes. Se eu acordasse hoje e não lembrasse de tudo que eu tinha feito e entrasse na primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu saí com a Gabi, minha esposa. Na verdade, para ser sincero, eu já tinha tomado umas 3 botas dela antes. E aí finalmente ela me aceitou para sair. Depois eu ter insistido um pouquinho. E daí ela me aceitou e a gente foi jantar e depois no cinema. Manjada. Quem aí já fez essa tática sabe que ela é meio manjada. Dá aquele jantarzinho, conversa, conhece, papapá, daí senta no cineminha. Aquela mãozinha pro lado, o filme. Olha que louco, eu nem tinha pretendido falar sobre isso, mas olha o cara inexperiente. Sabe qual que foi o primeiro filme que eu levei a Gabi para ver? Sabe o nome dele? Chamava O Homem que Não Amava as Mulheres. E eu nem pensei, velho, eu tem um filme maneiro aí que eu quero assistir, vamos aí. Glória a Deus que Jesus melhora a gente dia após dia, né, cara? Nossa, glória a Deus por isso. E beleza. Mas sabe o que eu lembro daquele dia? Eu lembro daquele dia que eu passei, eu acho que eu tomei um banho de uns 15 minutos. Eu passei o perfume mais caro que eu tinha na época falida da faculdade, que eu nem sei qual que era, mas era uma parada que eu estava guardando. Eu fiquei escolhendo minha roupa uns 30 minutos que eu olhava, voltava, experimentava. E cara, eu acho que eu sou um bom marido, de verdade. Eu gosto de acreditar que eu sou um bom marido. Mas eu não tenho a mesma constância hoje que eu tive naquela primeira vez que eu saí com ela, quando eu vou para um date com ela. A gente tem nossos dates à noite, isso é muito importante pra gente. Eu tenho que lutar hoje para não botar o pijama. eu não coloco, tá, galera? Eu não coloco. Mas assim, a cabeça é tão diferente daquela primeira vez que eu saí com ela para conquistar ela. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a escola. Primeira vez que eu fui para uma escola nova e eu estava nervoso. O que as pessoas vão achar de mim? Será que a minha camiseta ela é muito larga? Será que meu Tamagotchi está aparecendo de um jeito legal? O que está rolando? O que está pegando aqui? E eu ficava o tempo inteiro nervoso e pensando sobre isso e querendo saber se eu vou falar a coisa certa para o meu amigo na escola. A primeira vez que eu fui na faculdade, quem que lembra? É a primeira vez que você foi para a faculdade? Mano, que negócio aterrorizante. Você passou sua vida inteira na escola, na segurança. Talvez você até tenha mudado de escola, mas tinha uma segurança e a professora estava ali. De repente, você chega num lugar que é uma selvageria. Pessoa correndo para todo lado, os caras saindo para fumar maconha, e você está tipo, o que está acontecendo? Onde que eu estou? Deus, e você está com nervosismo, e você escolheu a sua roupa por 10 horas. Compara esse dia com o último dia da sua faculdade. Essa eu ia de pijama, mas eu ia com gosto de pijama. Calça de moletom, todo zoado. Enfim, eu não vou nem falar as outras coisas que eu fiz na faculdade, porque Jesus me encontrou um pouquinho depois disso. Mas era muito diferente da primeira vez que eu estava na faculdade. Eu lembro a primeira vez que eu fui num hotel. Quem lembra da primeira vez no hotel aí? Mano, eu entrava no lugar, eu lembro que eu entrava tipo, calma aí, isso aqui é tipo uma casa, é um quarto, eu posso desarrumar o quanto quiser, vai ter uma... É meio sacanagem, mas eu pensei isso. Se você não pensou, você é mais santo que eu. Mas eu estava pensando, eu vou poder fazer isso, eu posso usar quantas toalhas eu quiser. E eu posso, cara, entrar aqui nesse banho, é um negócio tão idiota, né? É um quarto igual a qualquer quarto, mas você está tipo... E serviço de quarto, meu irmão, eu ligo para um telefone e alguém traz um hambúrguer na minha porta e eu como sentadinho de perna de índio vendo TV. Que negócio fantástico esse negócio de hotel, cara. Eu lembro a primeira vez que eu fui pro avião.
Caraca, a primeira vez no avião é sinistro, cara. Eu lembro que eu não consegui não olhar para fora da janela por nenhum momento. Eu acho que era um voo tipo Rio de Janeiro, sabe? Você decolou, você dá aquela olhadinha, já desceu de novo. Mas eu fiquei o tempo inteiro olhando, o tempo inteiro. Olha isso, olha essas nuvens, cara. Olha como é que é ver o mundo aqui de cima. Olha aquilo lá embaixo, olha o tamanho dos prédios. Hoje, quando eu vou voar de avião, eu não vejo a hora do negócio pousar, eu não vejo a hora do negócio sair. Às vezes eu nem olho, eu nem lembro que tem céu do lado de fora. Eu só tô tipo, eu tô aqui na minha cadeira, eu quero chegar logo, quero ir logo. Que coisa louca, né, cara? Que coisa louca como a primeira vez é diferente das outras. Eu lembro a primeira vez que eu fui fora do país. Primeira vez fora do país, eu parecia uma criança, eu olhava para todo lado. Tá ligado quando você acha que tudo é diferente? Tipo, caraca, olha esse garfo, velho. Esse garfo aqui é muito louco. E é tipo garfo igual que você tem na sua casa. Olha esse copo, meu irmão. Isso aqui nunca eu ia achar no Brasil. Quem já viu isso aí? Olha esses carros. Cara, aqui nos Estados Unidos as pessoas são tão educadas no trânsito, velho. No Brasil o pessoal ia estar xingando, ia estar metendo a mão na buzina nesse farol. O cara está esperando passar no farol. Olha, você fica meio bobão até, né? Você fica meio, que legal. E depois você vai outra vez, e depois você vai outra vez, e depois você vai outra vez, e depois a mesma coisa como se estivesse na sua casa. Eu lembro a primeira vez que eu fui trabalhar no trabalho que eu estou hoje. E era uma coisa muito, muito acima, era um sonho que eu tinha de estar naquele lugar. E eu fui o caminho inteiro orando em línguas, e o caminho inteiro agradecendo a Deus. E Deus, se o Senhor não aparecer, eu não sei o que eu vou fazer. Deus, me capacita para esse negócio. Eu não sei o que eu faço. Primeiro estágio, quem teve experiência de primeiro estágio já? Quem é estagiário aí? Glória a Deus, cara. Glória a Deus pela vida de vocês. Força, força. Vai acabar. Vai acabar, vocês vão ser efetivados essa semana, em nome de Jesus. Eu lembro a primeira vez que eu subi aqui no Vox, lá no Morumbi, para pegar isso aqui. Que negócio aterrorizante. E não quer dizer que eu estou super tranquilo hoje não, tá? É só que lá o Felipe sabe o que eu estou falando, Filipão. Cara, a primeira vez eu estava tremendo, minha mão suava. E eu falava, eu vou subir lá, eu vou gaguejar. Nunca gaguejei na minha vida, mas eu vou gaguejar. Vou pegar o microfone, é um imã, e eu vou falar uma besteira, e eu vou falar um negócio que ninguém quer ouvir, e todo mundo vai me vaiar, e eu vou sair, e todas as piores coisas, e eu levando isso diante de Deus, e orando, e orando, e orando, e orando, e orando. Eu lembro a primeira vez que eu entrei na presença de Deus. Agora está começando aí mais fundo. Primeira vez que eu entrei na presença de Deus, e eu estava tão maravilhado, eu me sentia entrando numa mansão pela primeira vez. E eu olhava tipo, isso aqui sempre teve aqui. Sabe o avião? Que é tipo, isso sempre existiu e eu não sabia. Eu ficava andando de ônibus. Eu ficava andando de ônibus, essa parada existia. Ou então, talvez seja no ônibus, e você pense, caraca, eu andava a pé, e esse negócio existia. Foi assim que eu me senti na presença de Deus pela primeira vez. Eu olhava para tudo, e eu estava maravilhado. E eu tipo, Deus, você está aqui, Deus, você está para lá. Meu Deus, que coisa linda, esse lugar. E aí foi outra vez, e aí foi outra vez, e aí foi outra vez. Para pensar um negócio, cara. Se tudo que tem a primeira vez, você vai cansando, esse negócio não é por acaso. Esse negócio parece um padrão, né? Vocês concordam que parece um padrão? Se isso aqui, quase tudo que você pode pensar a primeira vez, não é igual às outras vezes que você faz. E o padrão, galera, você tem duas opções. Ou você vai entrar e saber que você vai fazer assim, ou você vai lutar contra. Ou você vai se opor e você vai falar, esse padrão na minha vida não. Esse padrão eu escolho não fazer. Esse padrão, nessa área, eu vou contra isso aqui. Só que essa aqui tem que ser uma escolha diária. Essa aqui tem que ser uma escolha diária. Porque se você deixar entrar no piloto automático, o negócio vai entrar no piloto automático. Não importa o lugar mais incrível que você esteja, cara. Se você estiver na maior mansão do mundo, você sempre sonhou estar naquele lugar. Se você dormir naquele lugar por uma semana, talvez um mês,
Você vai se acostumar. Essa aqui é uma escolha diária. Eu não sei para quem que eu estou falando isso aqui, mas se for para você, recebe essa parada. Porque você chegou aqui cansado hoje, e você chegou aqui sem outra alternativa, e você chegou aqui sem querer estar aqui, e você chegou aqui pensando, mais um fim de semana que eu estou lá. E deixa eu te falar um negócio, sabe quem está aqui também? O mesmo Deus que você conheceu naquela primeira vez que você se entregou, e que você ficou chorando aqui no chão, e que você ficou todo ramelento, sem saber para onde ir. É o mesmo Deus que está aqui hoje, cara. Por que que a sua expectativa não é a mesma do que aquele dia? Por que que você deixa você se acostumar? Porque se você não for intencional, isso vai acontecer. Do mesmo jeito que acontece com a faculdade, do mesmo jeito que acontece com o hotel, do mesmo jeito que acontece com o carro, do mesmo jeito que acontece com tudo. E sabe uma coisa que eu amo? Essa escolha influencia quem está na sua volta. Deixa eu contar a história para vocês de uma montanha russa que eu fui com a Gabi. Eu amo essa história. A gente foi lá para o Descent, e sabe que em Orlando, em fevereiro, a gente estava no Descent, e daí a gente teve um dia de break. Daqui a pouco ele está no Brasil, galera! 2 estádios e contando. Thank you, Jesus. Fecha o parênteses. Parênteses do Descendo é um parênteses difícil de fechar, hein? É uma força, você tem que fechar a porta. Fechei o parênteses do Descendo. Depois, quem sabe, a gente volta para ele. A gente estava lá e a gente tinha um dia livre e a gente foi para um parque de diversão que chama Busch Gardens. Esse parque de diversão, se não conhece, é um parque de diversão que só tem montanha-russa. Ele é tipo Disney, Universal, tem mais um mundo encantado, né? Que é legal demais também. Mas esse aqui é tipo montanha-russa. Não tem muito frufruzinho, não tem muita coisa. Lá você vai lá para ir para montanha-russa e você sai estragado, tonto, meio zoado. Essa é a graça. E a gente estava todo mundo lá. E a gente foi numa montanha-russa, que era uma montanha-russa que ela sobe, ela começa subindo assim, ó. E quando ela cai mais que 90 graus. Você está preso só aqui por cima. Ela cai mais que 90 graus. E, se isso não fosse ruim, ela dá uma parada de 3 segundos antes de cair. Então você está aqui assim, ó, subiu, mas pensa alto. Tipo, não é a montanha-russazinha do Hopi Hari não, galera. O negócio sobe. Daí de repente, fica aqui. Para 3 segundos e desce. E a gente estava nessa montanha-russa e estava o Dudu, o pastor Dudu, eu e a Gabi. E tinha uma outra galera, mas a gente que estava sentado perto. E daí a gente estava lá e a gente começou a subir. Nervoso. Mas eu e o pastor Dudu, a gente já tinha ido uma vez. Então a gente estava tipo, já sei o que é essa parada aqui, tá tudo legal. E a Gabi era a primeira vez dela na montanha-russa. E ela subindo aqui, presa pelo negocinho. Você segura aquele negócio, meu irmão, parece que é né? Aí você está dormindo com um bichinho de pelúcia ali. Você está tipo, esse negócio vai abrir, eu não me solto daqui nem a pau. E a gente estava ali, subindo. Levanta a mão. Subindo, pá. De repente, cara, a Gabi, ela tá orando. Mas assim, sincero, tá? Sincero, imagina você no seu quarto com Jesus. Naquela hora que você já está quebrantado, você face a face com Ele. Era isso que estava rolando. Ela não estava preocupada com ninguém em volta dela. Não estava pensando em mim, não estava pensando no Dudu, não queria fazer piada. Ela estava ali, ó, ela face a face com o pai dela. Daí ela solta assim: Pai, o Senhor sabe como isso é difícil para mim, Pai. Cara, eu e o Dudu, a gente ouviu, o pastor Dudu, a gente ouviu assim, pá! Começamos a rir. Só que essa foi bem a hora que o negócio, prendeu e soltou. Sabe aquela foto que tira? A Gabi estava assim na foto, e eu e o Dudu tipo, dando risada, olhando para ela, cara. A oração sincera dela, de primeira vez, transformou a minha experiência e o do pastor Dudu totalmente naquele dia. O coração sincero dela falando com o pai, na primeira vez dela, insegura, na primeira vez dela, desconfiada, com medo, transformou a experiência de quem estava em volta. Você já reparou que quando você faz uma parada com entusiasmo na sua primeira vez, você incomoda a galera do seu lado?
mas incomoda full, assim, incomoda legal. Você tá no avião e tipo, velho, esse cara aqui nunca andou de avião não? Nunca foi? Nunca teve um negócio. É só avião aqui, ó, nuvem, sol, nunca viu? É sol. E você esquece que você estava lá, tipo, um ano atrás você estava igual o cara. Quando você está inspirado, quando você está apaixonado, você incomoda quem está do seu lado, cara. Você incomoda. Eu não sei quem é aqui que vai incomodar todo mundo nessa sociedade. Eu não sei quem é aqui que vai olhar para os desafios do dia e vai incomodar o cara do seu lado, porque você está chorando, porque você está estragado e porque você está correndo. E o cara que está do seu lado está assim: meu irmão, para que tudo isso? Para que tudo isso? Você nunca viu Deus? A presença de Deus está aqui sempre. Parece que é a sua primeira vez. Parece que é a minha primeira vez. E vai parecer todos os dias da minha vida, mano. Eu lembro quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, eu conheci Jesus, chame como você chamar. Eu fui fazer o batismo, estava sendo batizado, fui fazer o meu batismo. E eu entrei na água, e eu saí da água, e aquilo foi uma das coisas mais bizarras que já me aconteceu. E eu gritei, e eu estava chorando, e eu estava estragado, a presença de Deus estava naquele lugar. E eu fui abraçar a Gabi, e naquele dia tinha uns amigos nossos, que estavam longe de Jesus. E sabe o que esse meu amigo me falou naquele dia? Ele falou: cara, que legal ver isso aí que você está passando, hein? Aproveita, porque vai acabar. Eu estava tipo: meu irmão, deixa eu chorar um pouquinho aqui, velho. Vamos respeitar o catarro aqui, a parada. Vamos respeitar que eu estou tendo um momento. Deixa eu ter um negócio. Quem que já passou por isso aí? O seu amigo olhando para você e falando: tudo isso vai passar. Fica frio. Deixa eu falar um negócio. Eu estou há 7 anos assim, e não vai passar, mas não vai passar mesmo, velho. Mas não vai passar mesmo. E eu não sei para quem é isso aqui, mas você deixou você se influenciar por essas vozes, e você deixou as pessoas fazerem você acreditar que isso ia acabar, e você está começando a acreditar nisso. Eu não sei quem é você não precisa levantar sua mão, só recebe agora uma paixão nova, como a primeira vez. Recebe agora a voz do Pai te impulsionando para lugares em que Ele vai te levar, não as pessoas à sua volta, não o seu amigo que está frio, que está com ciúmes daquilo que você está vivendo, e essa é a verdade. Não eles, a voz do seu Pai que está te olhando e falando: meu filho, como eu estou feliz de te ver. Porque eu tenho uma oração, que vai ser quando eu estiver bem velhinho, na minha cadeira de balanço. Meu irmão, eu vou balançar aquela cadeira. Eu vou balançar aquela cadeira como ninguém, velho. Vai ter um fogo que vai sair daquela cadeira ali. Eu posso até não levantar, mas eu vou estar amando Jesus mais do que eu amo hoje. E eu vou estar amando Jesus mais do que eu amava quando eu saí daquele tanque. Quem aqui está comigo? Quem aqui quer ser isso aqui? Porque está faltando o jovem apaixonado, e aqui o Vox está cheio. Está faltando lá no mundo, aqui o Vox está cheio. O que está te impedindo de levar essa paixão lá para fora? É incomodar os outros? Deixa eu te falar um negócio, você vai incomodar. Se isso vai fazer você parar, é melhor você nem começar, porque você vai incomodar. Eu amo quando Jesus fala para a gente ser criança. Não precisa abrir, só ouve aqui comigo Mateus 19, no versículo 13. Ele fala: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Eu fico pensando se os discípulos estavam: ei, não, velho, não precisa não. Criancinha, Jesus está sempre aí, velho. Daqui a pouco ele passa aí. Desculpa, discípulos, se não foi assim. Mas eu acho esquisito que ele tenha impedido as pessoas de orar pelas crianças. E aí Jesus fala para elas: deixem que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Eu acho que esse é um dos meus versículos favoritos da Bíblia, porque ela me deixa ser crianção. E algumas vezes a Gabi me dá feedback: amor, eu acho que não era
esse tipo de criança que Jesus estava falando. Não precisa ser tão criança assim. E eu tô tipo, vamos brincar, vamos para a montanha-russa. Amor, não precisa ir a 7ª vez a montanha-russa, ela perde um pouco a graça. E eu, tá bom. E ela tipo, não é essa criança talvez. Mas sabe o que eu amo numa criança? Quem já fez uma brincadeira com uma criança e ouviu ela falar de novo? Eu amo criança, amo. E eu lembro que eu já fiz isso várias vezes. Eu pego a criança e jogo pra cima, numa coisa bem irresponsável. Sabe aquela coisa que os pais ficam tipo, que legal, pode parar agora, já é daqui meu filho. O pastor Dudu sabe bem disso. O Joshua vai às alturas comigo, ele ama. O pastor Dudu, eu não sei se ele ama tanto. Mas, bum, faz uma vez. Bota no chão. De novo. Bum. De novo. O braço começa a cansar. De novo. E as costas começam a dar aquela pegada. De novo. Mas tipo, tá tudo bem. Eu sou o tiozão que brinca com as crianças aqui. Tá tudo legal. Pá. Cara, até uma hora que você percebe que se você não parar, ele não vai parar. É infinito. É infinito. Às vezes eu tenho vontade, cara, de fazer uma brincadeira que talvez desgaste um pouco menos a lombar, para ver até quando ele vai. Porque eu tenho a impressão, se alguém não colocar uma bola de futebol perto dele, ou seja, outra coisa, um Netflix ali para distrair ele, seja o que for, ele vai ficar fazendo isso infinito. Eu acho que ele vai ficar envelhecendo. Eu imagino ele tipo Benjamin Button, assim, sabe? Aí eu jogo para cima, ele tá mais velho, eu jogo para cima, ele tá mais velho, daqui a pouco eu tô tipo com um senhorzinho no colo. Por que será que as crianças têm isso, né, cara? Elas não se cansam. A primeira vez, são todas as vezes. É tão divertido quanto a primeira que você fez. Às vezes parece que na 12ª, ele sentiu uma parada que ele não tinha sentido antes. Né? Fica mais legal, velho. É tipo, a primeira ele estava mais ou menos. Aí você já faz umas 15, você já acha, eu acho que agora ele vai falar que não quer mais. Ele começa a rir mais. Aí tipo, velho, é a mesma coisa que eu fiz 12 vezes. Será que é mais esse aspecto que Jesus fala quando ele fala para a gente ser como crianças? Será que essa curiosidade, essa ingenuidade? Porque a gente fica muito maduro quando a gente envelhece, né? A gente fica muito chato. E é tipo, ai velho, você vai fazer essa brincadeira de novo? Que saco. Que droga isso, já tá bom. Quando que a gente perde isso, né? Será que a gente pode resgatar? Pode. Pode. A gente pode resgatar e a gente vai resgatar isso, cara. A gente vai resgatar isso hoje. Mas antes disso eu quero falar de uma parada bem importante, que é: quando você tem um desafio novo na sua vida, pode ser uma faculdade, pode ser um trabalho novo, pode ser um hobby novo, pode ser qualquer coisa nova, que Deus te chama para fazer uma parada. Você acha que é por acaso que parece um desafio que você não vai conseguir fazer? Ou só sou eu que olho uma parada que Deus me deu e falo, Deus, eu acho que o Senhor se enganou. Eu acho que eu estava ali no apelo, o Senhor foi falar com a pessoa de trás de mim e eu, entrei na frente. Tipo, opa, peguei sem querer. Porque não sou eu. Eu vim aqui para falar hoje para alguém que a síndrome do impostor é real. A síndrome do impostor é real e ela está incomodando a nossa juventude. Ela está incomodando a nossa geração. E ela está me incomodando, cara. E eu descobri uma parada, Deus me mostrou. É melhor você se acostumar, porque vai ser assim. Sabe por que vai ser assim? Porque Deus coloca a gente para fora da nossa zona de conforto de propósito. Isso não quer dizer que você é ruim. Essa que é a diferença. Isso não quer dizer que você é ruim. Isso quer dizer que o que Ele tem para você vai fazer você se esticar, e vai fazer você depender mais dEle, e vai fazer você se aproximar dEle, e vai fazer você ir mais perto, e mais perto, mais perto, porque só ali você vai conseguir fazer. Hoje, aqui, antes de subir, sabe o que estava passando na minha cabeça? Você tem alguma coisa para dar para eles? Você? O que você tem? Essa galera veio aqui ver o pastor Dudu. Essa galera vem aqui ver a galera gringa
que nem na semana passada, o Brian Brandt veio aqui. Essa galera está esperando o pessoal do 21, vai chegar você lá? Você, sim. O que você tem para dar para eles? Você não lembra o que você fez lá atrás? Você não lembra de onde você saiu? Você vai subir nesse lugar. Isso acontece vez após vez. Vez após vez. E eu estou aqui para falar para alguns de vocês aqui, que o único jeito de você silenciar essa voz, é você se apegar naquele que está com você. Naquele que te faz estar preparado. Naquele que morreu numa cruz, para te dar um conselheiro, para colocar dentro de você o mesmo Espírito que operava nele, que operava sinais e maravilhas. Ele é a razão porque você vai conseguir. Sozinho talvez você não vá mesmo. Se liga, cara, se liga nessa parada. E eu peguei isso aqui emprestado sem nenhum, como é que fala isso? Sem nenhuma cerimônia, de um homem de Deus que eu gosto muito de ouvir. E ele estava falando sobre a síndrome do impostor. E ele falou sobre uma passagem de Paulo. Vocês conhecem Paulo, né? Paulo era sinistro, meu irmão. Ele era bom demais, bom demais. Os teólogos debatem um pouco da quantidade de capítulo que ele escreveu, né? Mas é tipo 13, por volta de 13, 11 cartas, capítulos da Bíblia do Novo Testamento que esse cara foi usado por Deus para escrever. E esse cara que foi salvo lá atrás, que ele batia em cristãos, de repente ele entrega a vida, batia para aliviar um pouquinho, né? Ele fazia um pouquinho mais do que isso. E de repente ele conhece Jesus, e de repente ele começa a pregar para multidões, e é milagre atrás de milagre. Olha só, em 2 Coríntios 10, no versículo 9, abre aí essa aí comigo, porque eu quero que vocês salvem essa aí depois, para vocês poderem ler em casa. Vocês estão comigo, galera? Faz um barulho aí se está comigo. Faz um barulho se está bom. Então bora. 2 Coríntios 10, no versículo 9, fala o seguinte. Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios. É a segunda carta dele. E ele está escrevendo o seguinte. A partir do versículo 9 eu vou ler, tá? Ele fala algumas coisas antes e de repente ele fala o seguinte. Não quero que pareça, e eu estou lendo uma tradução um pouco mais dos dias de hoje. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Porque a galera tinha ficado um pouquinho escandalizada. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido, e quando fala é um fracasso. O quê? É Paulo? Eu amo que ele começa com alguém vai dizer. Alguém vai dizer, se eu tentar fazer essa parada, alguém não vai gostar. Vai que tem uma pessoa que se escandaliza, alguém aí fala esse negócio. Quem que é? Quem que é? Será que é uma pessoa real ou uma voz na sua cabeça? E ele fala, as cartas podem até ser boas, mas quando ele fala pessoalmente aqui, ele é um fracasso. Olha como ele continua, galera. E eu quero que você tome isso para a sua vida. Toda vez que a síndrome do impostor bater na sua porta, eu quero que você tome isso para a sua vida, cara. Porém, no versículo 11, porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Para de se comparar com as pessoas. Como são ignorantes. Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir, e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas que eles criaram. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é que põe os limites no nosso campo de trabalho, e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Para de se comparar com as pessoas. Para de pensar que você não é bom igual fulano ou fulana. Para de achar que está do lado de fora. Eu estou aqui para falar para alguém hoje. Se for só do lado de fora, não vai ser suficiente. Se eu ficar medindo o quanto eu falo bem, o quanto eu escrevo bem, o quanto eu teclo bem, o quanto eu tiro foto bem, o quanto eu pinto bem, seja o que for que você faz na sua vida, não
vai ser suficiente. Sabe qual que é a diferença de nós para eles? Eles têm as medidas deles. A gente tem um Deus do nosso lado, que coloca a medida de onde você tem que chegar, e te ajuda a chegar até ali. Ele te ajuda a chegar até ali, cara. E é por Ele, e só por Ele que você vai conseguir. Toda vez que a síndrome do impostor bater na sua porta hoje, você vai falar o seguinte: Deus, sabe o quê? Ou melhor, essa primeira parte não vai ser para Deus, vai ser para outra voz que está falando com você. Sabe o quê? Você está falando que eu não sou bom, que eu não sou suficiente para estar aqui? Não sou mesmo. Não sou. Você está 100% certo. Mas aquele que está dentro de mim, meu irmão, aquele que está dentro de mim, quando Ele me coloca ali, Ele não me deixa sozinho. Eu estou aqui para falar para alguns de vocês, Ele não daria isso na sua mão se Ele não soubesse que você tem o que é preciso para carregar isso até o fim. Ele não daria. Ele não daria, e é Ele que vai te impulsionar para lá. É Ele que vai te impulsionar para lá, e a nossa dependência nele. E é por isso que eu acho hoje, depois de ter vivido essa coisa algumas vezes na minha vida, que esse padrão é porque Deus quer que a gente viva desse jeito, cara. Deus quer que a gente tenha a nossa dependência nele. Porque senão chega uma hora que você voa tantas vezes de avião, que você se convence que você é o melhor voador de avião que essa terra já viu. E você é o melhor pegador no microfone que essa terra já viu. E você é o melhor empresário que essa terra já viu. E de repente você está sozinho, sem ninguém, e você cai. E Deus não vai deixar isso acontecer, cara. Ele vai te dar mais uma. Pum, você precisa de mim. Tum, lembra? Você precisa de mim. Pum, lembra? Se eu não estiver aqui, você não é nada. Eu tenho uma oração, eu dividi isso a última vez que eu estava com vocês aqui no Vox. Todos os dias, e eu não estou brincando, todos os dias eu faço essa oração. Quando eu estou saindo de casa, para o meu trabalho. Jesus, sem o Senhor, eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, não tem quem me pare. Fala isso no seu lugar aí, rapidão. Jesus, sem você, eu não consigo. Mas se você estiver do meu lado, não tem quem me pare. Não, fala isso com fé, meu irmão. Não tem quem me pare. Não tem quem me pare. Agora fala isso, fecha o olho, imagina aquela pessoa que falou para você que você não era bom o bastante. Imagina ela aí, imagina essa pessoa, imagina essa situação que estão te falando que você não vai conseguir vencer. Fecha o olho, imagina ela e fala de novo: Jesus, se você estiver comigo, não tem quem me pare. Não tem quem me pare. Come on. É real, galera. É real. Gálatas 3:26 fala: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Você está revestido de Jesus, velho. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você está revestido, você está todo envolto dele, você não tem para onde fugir, cara. Se você disse sim para ele, se você ainda não disse sim para ele, hoje é seu dia, meu irmão, a gente vai ter um momento daqui a pouco para você fazer isso. Se você disse sim para isso, ele está com você como se fosse uma armadura. Você está revestido dele, é o que a palavra diz. E deixa eu falar uma parada para vocês. Você se sente fraco quando você está fazendo isso? Que bom, eu me sinto fraco toda vez. E Paulo, lá em 2 Coríntios, ele fala para a gente no capítulo 12, que o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. E eu volto a pensar, será que isso tem a ver com Deus fazendo a gente lembrar da primeira vez? Será que isso tem a ver com Deus olhando para a gente, colocando a gente na dependência dEle? Porque eu sou fraco demais sem Ele. Demais. Agora se eu estiver com Ele. As orações mais desesperadas que a gente faz nos levam perto de Deus. Todo mundo aqui já passou por isso, eu tenho certeza. Um momento na sua vida que você não tinha outra situação, você não tinha outra escolha senão ajoelhar no seu quarto e falar: Deus,
já tentei de tudo. Se o Senhor não vier, não sei o que eu vou fazer. Essa situação na minha vida, eu vou contar esse testemunho bem rápido e eu estou acabando. Essa situação na minha vida aconteceu uma vez, eu dei esse testemunho no Vox há muito tempo atrás, lá no Morumbi ainda, se você ainda estava com a gente. Meus pais estavam para ser despejados da casa deles. Eles não estavam pagando, não tinham dinheiro para pagar o aluguel há muito tempo. E eles estavam no último mês, eles iam ser despejados. E aquele momento eu falei, não, isso não vai acontecer, cara. Isso não vai acontecer. Meus pais ainda não conhecem Jesus e eu falei, eu vou interceder por isso. E eu senti de Deus de começar a acordar de madrugada todo dia. Às 3 da manhã eu acordava, ia para a sala e ficava intercedendo por isso. Eu intercedia. E uma história bem longa, curta. Eles iam ser expulsos no mês de novembro. Acho que faz 2 anos atrás, acho que foi 2017 isso. Faltando uma semana, acho que eram 10 dias para o prazo que eles iam ser despejados. Apareceu um cara, do nada, ele ficou sabendo de sei lá onde, bateu na porta deles, entrou na casa, visitou o apartamento, e falou, ele foi sábado de manhã, sábado à tarde ele ligou e falou, eu quero esse apartamento, tudo o que você está pedindo é muito justo, eu vou pagar exatamente o que você está pedindo, nenhum centavo a menos, eu fiquei tocado com a situação da sua família, eu não vou deixar vocês serem expulsos desse lugar, eu vou te dar um adiantamento na sua mão, para você poder quitar todas as suas dívidas, e depois, mais tarde eu vou para esse apartamento. Cara, completamente sobrenatural, cara. Deus é bom e Ele ouve as nossas orações. Agora, sabe o que isso me lembra? Isso me lembra que aquela época, aquele mês que eu estava jejuando e orando, eu estava tão perto de Deus, cara, mas tão perto de Deus. E se a gente viver isso todo dia, precisando de um romper ou não? E se eu viver isso, porque lá na primeira vez foi tão bom, e hoje eu posso ter acesso a isso de novo? Lá em Mateus 26, versículo 36, Jesus está subindo ao monte e ele já está bem no finalzinho, ele já está quase sendo preso. E eu acho que vocês lembram desse versículo, dessa passagem. Ele leva uns discípulos para orar com ele, lembram disso? E ele fala, tem umas passagens na Bíblia que eu acho muito boas, cara, sério, eu me identifico um pouco, eu tenho que ser sincero. Ele fala, discípulos, ficam aqui, eu vou orar, eu vou ter um momento com meu pai, e assim, é um momento profundo. Acho que vocês lembram que ele já está, numa conversa com Deus do que vai acontecer com ele, se ele pode passar dele aquilo que está prometido e programado para ele fazer. E ele fala, fica aí, ora aí, intercede que eu vou lá. Pá. Daí ele volta, dormiu? É meio engraçado, né? É que a gente lê essa passagem várias vezes, mas é meio engraçado, ele pai, não encontro com Deus, depende, ele volta. Velho, tá dormindo, mano. Aí beleza, aí fala com eles, a carne é fraca, fique, vigia, vai de novo. Encontro com Deus, volta, dormindo de novo, mano. Jesus acabou de te falar, tá tendo encontro com o Pai. Sabe o que eu fico pensando? Se eles soubessem o que estava para acontecer depois daquele monte, será que eles iam dormir? Se eles soubessem o que estava para acontecer dali a alguns momentos, será que eles estavam dormindo? Ou será que eles estavam dormindo porque eles estavam tão acostumados a estar com Jesus, que era só mais uma vez que eles estavam ao pé do monte enquanto Jesus orava? Era só mais uma vez. Jesus já está aqui, sábado após sábado, domingo após domingo, é chapaceira, é a presença de Deus, Ele já está aqui. Eu vim aqui falar que o romper de alguns de vocês está mais perto do que vocês imaginam, cara. E se você soubesse o quão perto ele estava, você estava orando com mais paixão, com mais fogo. Se você soubesse que daqui uma semana isso está te esperando, hoje você estaria intercedendo e você estaria ajoelhado e você estaria esperando isso acontecer. O seu romper está chegando, cara. Eu não sei para quem que é isso, mas o seu romper está chegando. Não é hora de desistir e dobrar o joelho. Não é hora de fraquejar, meu irmão. Em fevereiro a gente está tendo Descendo Brasil. Não é hora. Sabe aquele avivamento que a gente orou? Sabe aquele avivamento que nossos pais oraram cantando Evidências Gospel? Ele está chegando.
Ele está batendo na nossa porta, cara. E qual que vai ser a nossa postura? Será que a gente vai estar dormindo? Será que a gente vai estar dormindo porque a gente já se acostumou que Jesus está aqui? Ou será que a gente vai estar orando, intercedendo, batalhando e buscando o nosso romper como nunca antes? Como nunca antes. Lucas 19, 1, 5, eu vou acabar com isso, se a banda quiser subir. Lucas 19, 1. Olha essa passagem, eu amo isso aqui, cara. Jesus entrou em Jericó, estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Qual será que é a sua característica hoje que está falando que impede de chegar perto de Deus? Será que é sua altura? Será que é o que você fez no passado? Qual que é a sua característica que está te impedindo de chegar perto dele hoje? Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus que devia passar por ali. Ele escalou uma árvore. Eu fico pensando que esse cara não devia fazer isso sempre. Assim. Eu imagino que ele não era uma criança que subia na árvore sempre, mas ele deu um jeito de subir na árvore porque ele ouviu que Jesus estava passando. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Fica de pé nesse lugar aí. Zaqueu, se você for ler, ele era um pecador. Zaqueu, ele estava incomodado. Depois, quando você vai ver Jesus dentro da casa dele, ele estava incomodado. E ele pediu perdão, e ele foi tentar acertar as contas. Jesus esperou ele entrar, ou melhor, Jesus esperou ele se acertar para entrar na casa dele. Jesus olhou o cara em cima da árvore e falou: esse cara aí, pensa a multidão, velho. Pensa a multidão e a quantidade de casa que ele podia ter escolhido para entrar. Pensa nisso. Por que será que Jesus olhou para o cara em cima da árvore, todo quebrado, todo lascado, e falou: esse cara aí, Zaqueu, Zaqueu, chega aí, eu quero ir para a sua casa. Eu fico pensando, para quem que é esse convite hoje à noite? Para quem que é esse convite hoje à noite? E se você acordasse amanhã esquecendo de Jesus? E se você tivesse que se apaixonar por Ele outra vez, todos os dias a partir de hoje? Como se fosse uma primeira vez. Como se fosse na sua primeira vez. E se isso fosse real na sua vida? Será que você sairia correndo e subiria na árvore para ver esse cara que está passando? Ou será que você ia falar: só mais uma noite, Jesus está sempre aí, Jesus está sempre por aí, uma hora Ele vai me notar aqui. Eu queria saber quem aqui hoje está com esse coração faminto para ter um encontro com Deus como a primeira vez. E eu sinto, cara, mas eu sinto isso no meu espírito. Eu não falaria isso se eu não sentisse. Eu senti isso a semana inteira orando por esse culto. Que hoje vão ter encontros como a primeira vez, cara. Hoje vão ter encontros como naquela primeira vez, te esperando aqui. Se ao menos você subir naquela árvore hoje, se ao menos você esquecer um pouco da conformidade, do conformismo que você encontrou nesses últimos anos, e você se lembrar daquela primeira vez que você viu Ele passando pela multidão, na primeira vez. Se você quer esse encontro, se você quer subir nessa árvore hoje, eu quero que você saia desse seu lugar e venha aqui para frente. Mas assim, não tem vergonha não, velho. Mas assim, não tem vergonha mesmo. Não tem vergonha do que a galera vai pensar te vendo em cima da árvore. Que esse cara está desesperado subindo em cima de uma árvore? Será que ele é uma criança? Você nunca viu Jesus, não? Essa é sua primeira vez aqui?
É como se fosse a minha primeira vez, Deus. É como se fosse a minha primeira vez, Deus. Em alguns momentos o Espírito Santo de Deus vai invadir esse lugar. Não importa se você está quebrado, velho. Não importa se você está desesperado. Não importa se a última coisa que você queria estar era estar nesse lugar. O Espírito de Deus tem um encontro para você hoje. Acredita nisso. Acredita que o teu romper pode estar aqui hoje. Aumenta a tua expectativa para aquilo que Ele vai fazer na sua vida hoje. Por que não hoje? Há tanto tempo você clama para ter um encontro como na primeira vez. Por que não hoje? Vai mais fundo hoje. Passa pelo muro que você dá de cara toda vez. Eu vejo muros sendo explodidos. Mergulha na presença de Deus. Mergulha na presença de Deus. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem. Espírito Santo vem como na primeira vez. Nos perdoa por ter nos acostumado com a tua presença, Deus. Nos encontra de novo, Deus. Nos encontra de novo, Deus.